Sejam bem-vindos, mais uma vez, para continuarmos o estudo do livro do Êxodo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que vai tratar sobre o rochedo, a rocha do Horebe, e também nós vamos ver uma vitória que os israelitas conquistam sobre Amaleque, ou seja, sobre os amalecitas, povos vizinhos, uma tribo vizinha que vivia nas proximidades ali. Ok? Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para fazer as anotações que você deseja e abra no capítulo 17 de Êxodo, tá? Lembrando que são só 16 versículos neste capítulo 17, então ele não é muito extenso, mas mesmo assim nós precisamos fazer sempre uma leitura total, como nós fazemos do capítulo todo, para podermos compreender o estudo depois, tá? É desta forma que nós estamos levando o estudo da Sagrada Escritura, propriamente dito do livro do Êxodo, tá? Muito obrigado a você que tem acompanhado, você que compartilha este vídeo, você que compartilha esse estudo, você que gosta de estudar também com a gente. Obrigado a você que está inscrito no canal. Isso é muito bom, ter o interesse das pessoas por esse estudo bíblico, de maneira séria e ao mesmo tempo de maneira simples, sem muitas complicações, porque o nosso Deus não é complicado. Muitas vezes somos nós que complicamos Deus, mas Ele não tem nada de complicado, porque Ele é um Deus que caminha no meio de nós, um Deus conosco, como nós estamos vendo em todos os estudos que nós estamos fazendo, em todos os capítulos da Sagrada Escritura. Vimos isso em Gênesis, estamos vendo em Êxodo, que Deus é um Deus presente, é um Deus que está no meio do seu povo. Não está lá no infinito do céu inacessível, de forma alguma. Ele está sempre junto e ao lado de quem o invoca com o coração sincero. Ok? Vamos lá então, capítulo 17 de Êxodo, vamos para a leitura deste capítulo. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu, por etapas, do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes, por que procurais contenda comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava, privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor. Que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés, passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar
Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Araão e Hur subiram ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Araão e Hur lhe sustentavam as mãos, de cada lado. Suas mãos puderam, assim, conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Esta é a leitura dos 16 versículos do capítulo 17 de Êxodo. Para iniciarmos esse estudo, eu preciso recordar o estudo passado, o capítulo anterior que nós lemos, que nós estudamos. Então, o que ficou gravado para nós do capítulo anterior? Vou citar um ponto. Creio que vocês tenham anotado, né, os pontos mais relevantes do estudo. No deserto, trata-se de estabelecer como um lugar da consciência. Foi isso que nós vimos. Do que mais convém à pessoa e ao grupo. As ordens do Senhor não são caprichos de um tirano, como nós vimos. São caminhos e maneiras de o ser humano realmente encontrar a si mesmo. Então o deserto, né? A figura do deserto é um lugar onde o ser humano pode encontrar a si mesmo. Como na nossa linguagem nós chamamos de retiro. O que é o retiro? Senão nós procurarmos um lugar deserto, um lugar isolado da civilização, vamos dizer assim, de preferência um sítio, né? Ou algo parecido, onde não tenha nada para atrapalhar o encontro conosco mesmo, depois com Deus. É neste deserto que nós fazemos, que nós nos encontramos e encontramos Deus. E muitas das vezes encontramos as respostas que precisamos. Então isso é muito salutar, né? Então o deserto aqui, na Bíblia, é o lugar da consciência, onde vai ser formada a consciência deste povo sobre a liberdade, né? O conceito de liberdade. Eles estão livres, mas ainda não estão sabendo o que fazer com essa liberdade, porque até agora eles estavam acostumados a serem escravos, né? Dependentes de alguém. Agora que eles têm a liberdade, eles precisam ter a consciência formada sobre isso, né?
Então, não são caprichos de um tirano, tudo isso que acontece com eles, mas são caminhos, maneiras de o ser humano realmente encontrar-se a si mesmo, viver a liberdade e a relação com outros e com a criação em si. O deserto, como lugar da consciência, é o único caminho que conduz ao desfrute dos bens da liberdade e da solidariedade e da justiça. Né? Foi com isso que nós fechamos o capítulo 16 que nós estudamos. Agora nós vamos entrar no capítulo 17 que nós acabamos de fazer a leitura. Vamos lá, versículos de 1 ao 7, para começarmos o nosso estudo. Temos um novo protesto do povo, motivado pela carência de água, com a respectiva resposta solícita e misericordiosa de Deus. Mais uma vez, o povo no deserto sofre as consequências daquele lugar rude, daquele lugar rústico, né? Que é a falta de água. E novamente tem o protesto. Protestando contra o líder que o Senhor lhes enviou para tirar-lhes do Egito, eles estão protestando, na realidade, contra o próprio Deus. Na realidade, quando se culpa Moisés pela falta d'água, estão culpando o próprio Deus, né? Então, há novamente o protesto, há novamente a murmuração. E não vai parar aqui. Terá outras murmurações do povo. Porque, como eu disse, a formação da consciência deste povo ainda está no início. O povo ainda está se formando, né? Tomando consciência de tudo o que está acontecendo, né? Então temos também, além deste protesto, desta murmuração do povo, a resposta solícita e misericordiosa de Deus. Aqui nós vemos um Deus paciente. Toda a Bíblia vai mostrar um Deus paciente, né? Diante do protesto, né? Se nós olharmos com a nossa mentalidade humana, nós vamos falar assim: que povo ingrato, né? Não reconhece, né? Não adianta, por mais que faça, nunca vai reconhecer e só sabe reclamar. Mas Deus não pensa desta maneira. Deus é misericordioso e muito paciente. Ele não responde à murmuração do povo com castigos. Ele não responde à murmuração do povo com rudeza, com braveza, porque ele é amor, ele é misericórdia, né? Então nós vemos aqui a prontidão de Deus, a solicitude de Deus em atender às reclamações do povo mais uma vez. Então é um Deus presente, é um Deus que está caminhando com esse povo, certo? Água e alimento são dois elementos essenciais para a vida e nós não podemos negar isso. Ninguém vive sem água e também sem o alimento, né? Deviam ser providenciados nas antigas culturas do Oriente Próximo, era assim: como que a água, o alimento eram providenciados para a família. Então, nas antigas culturas do Oriente Próximo, quem provia esta necessidade de água e de alimentos era a mãe de família. Era a mulher. Era a tarefa da mãe prover esta necessidade de água e de alimento, né? Aos membros da sua família. Pois bem, aqui, nesta passagem, é o Senhor quem, de maneira paciente e com prontidão, como nós vimos, atende o povo.
Aqui é o próprio Deus que atende o seu povo. Salienta-se nesta leitura o aspecto maternal de Deus. Deus é Pai e nos ama com amor de mãe. Não é errado usar essa terminologia para com Deus, porque se na cultura do Oriente Próximo, daquela época, quem provia as necessidades da casa para a família era a mãe, no deserto quem atende a necessidade do povo é o próprio Deus com amor materno. Então Deus é Pai com amor de mãe. Ele nos ama com o amor de mãe. Sabemos que o amor de mãe é incomparável com qualquer outro tipo de amor. Não se compara e não se mede, né? Sabemos disso. Então aqui nós temos o aspecto maternal do Senhor, do guerreiro, né? Invencível, que com braço poderoso tirou Israel do Egito. Essa passagem deve ser lida pelo seu valor simbólico, ok? Olhando para esta atenção materna de Deus para com o seu povo. A água é o elemento imprescindível para a vida. O rochedo é também um elemento de máxima aridez. Rochedo, pedra, na nossa linguagem é a pedra dura, né? É o símbolo da aridez, né? Você não tira nada de pedra. A água é o elemento imprescindível para a vida. O rochedo, outro simbolismo que está aqui, né? É o elemento da máxima aridez. Da máxima aridez que da natureza, né? Localizei aqui o ponto para o estudo. Na natureza é o elemento da máxima aridez. Esse povo ainda não pode produzir nada. Esse povo é como criança. E nós vamos ver em outros textos sagrados esta comparação deste povo que sai do Egito comparados com criancinhas. Aí nós vamos entendendo essa linguagem da Bíblia, tá? Até este momento, o povo ainda não pode produzir nada. É como uma criança. A criança, até certo ponto, ela não produz nada, ela é totalmente dependente. Se alguém não cuidar, ela morre. Ela não vive. Por si, ela não vive. Então, este povo está no deserto, iniciando a sua caminhada, formando a sua consciência, totalmente dependente das providências necessárias para a subsistência, tá? Ainda não produz nada, simplesmente anseia pela vida que teve no Egito e rejeita o projeto de liberdade. Nós vimos aqui, mais uma vez, a saudade do tempo da escravidão, porque lá não se precisava lutar. Lá era só cumprir ordens. Tendo o que comer, tá bom. Não é assim que muitos ainda hoje pensam? Por isso que não dão um passo a mais na vida, ou até mesmo na vida de fé? Não mudou nada. O povo, a história do povo da Bíblia é a nossa história. O povo ainda pensa assim. Tendo quem dê, ou como dizia um velho amigo, né? Plantando dá, não plantando dão, então por que eu vou lutar? É mais ou menos esse pensamento do povo. E a Bíblia vem mostrando isso para nós, que Deus vai trabalhando essa consciência do povo.
Aqui o povo é como uma criança, não sabe se virar sozinho ainda, mas vai chegar um momento que eles vão ter que se virar, vão ter que plantar para comer, vão ter que se alimentar do suor, do sustento do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, mas até lá é uma pedagogia, é uma formação. Deus é como um pedagogo que pega pela mão, que ensina passo a passo o seu povo, né? Mas muitas vezes a tentação é de querer voltar para o Egito, é de querer voltar à velha vida de sempre, que não dizia nada, né? Escravidão, viver na escravidão é como ser mortos-vivos, né? Que você não pensa por si, você não luta por si ou pelo seu grupo, você é totalmente dependente, totalmente escravo, né? Então, aqui começa este processo de formação do povo, tá? Vamos lá, continuando. Este povo ainda não pode produzir nada, simplesmente anseia pela vida que teve no Egito e chega a rejeitar o projeto de liberdade, porque é desafiador, né? Só um processo de formação pode fazer com que do povo rocha, cabeça dura, né, brote água de vida, água viva deste povo, que leve à execução o projeto de solidariedade e de justiça. Tá? Então, o simbolismo deste rochedo representa o povo que está também como uma rocha no deserto, parado, não sai nada deste povo, né? É um povo árido. É preciso transformar esta rocha em água viva, que brote vida, que lute pela solidariedade e pela justiça. Olha que pedagogia maravilhosa da Sagrada Escritura. Olha que como Deus é sábio, né? Não temos outras palavras para falar de Deus, né? Porque Deus é perfeito. Ele vai ensinando o seu povo a ter interesse, a lutar pelas coisas, né? Isso que é bonito de ver. Do povo rocha brote água vida, ou água da vida, né? Que leve à execução o projeto de solidariedade e justiça. O povo tem que começar a se interessar pelo projeto de liberdade, de solidariedade e de justiça. É o povo que vai levar a termo o projeto de liberdade, tá? Também desempenha aqui, como nós vimos, um papel importante o bastão de Moisés, ou o cajado do pastor, o cajado de Moisés. Com que feristes o Nilo. Assim Deus fala para Moisés no versículo 5. Este bastão de Moisés também é uma maneira de dizer que é a mesma mão divina, sua pedagogia, a que pode golpear e também guiar para transformar. A mesma mão divina que esteve com o povo no Egito, o mesmo Deus, é o mesmo Deus, pedagogicamente falando, que pode golpear, né, a rocha para fazer sair água dela. O povo está sendo golpeado pela falta de água. Liguemos esses dois exemplos. E para ser guiado, para se transformar num povo livre de verdade. Então, mais uma vez eu digo, o trabalho pedagógico de Deus é perfeito. É perfeito, tá?
versículos de 8 a 16. Vemos uma guerra entre Israel e os amalecitas, o rei Amaleque, que aparece aqui. Como o resultado da nova vida adquirida pelo povo ao beber da água do rochedo, encontramos-nos com esta vitória sobre os amalecitas. Trata-se de uma tribo vizinha de Judá, que vivia no Negueb, ao sul de Israel, e que controlava as rotas das caravanas entre o Egito e a Arábia, naquela época. Ainda que se saliente o seu valor guerreiro e vitória, a vitória é conquistada graças a Moisés, que sustenta no alto o seu bastão, com o qual já operou outros prodígios. É outra maneira que o texto aqui tem de dizer que a mão de Deus ajuda a vencer os inimigos. Esta é a nossa fé. A mão de Deus ajuda a vencer os inimigos. Vejamos a cena que nós lemos. Sobe na colina, no alto da colina, Moisés, Arão e Hur. Moisés é o líder, que tem a ligação direta com Deus. Ao ter as mãos levantadas com seu bastão, ele implora a Deus que o guie, que guie este povo nesta empreitada para a vitória. Só que as mãos de Moisés, em determinado momento, se cansam, porque, pelo que entendemos na leitura, foi um dia inteiro de guerra, de luta. Então, o que eles fazem? Quando Moisés abaixa a mão, o povo de Israel tem a derrota e Amaleque ganha a guerra. Mas quando as mãos estão levantadas para o alto, com o bastão de Moisés, Israel começa a vencer a batalha. A mão de Deus que ajuda a vencer os inimigos. Ok? Então, o que acontece? Arão e Hur colocam uma pedra para Moisés sentar-se e eles sustentam a mão de Moisés erguidas, levantadas, para que Israel vença o combate. Olha que menção para nós entendermos, que quando nós deixamos e contamos com a mão de Deus, nós vencemos todos os nossos inimigos. E todos nós temos. Não digo inimigos muitas vezes somente humanos, mas principalmente os inimigos espirituais, que é o que fala, através desta comparação, desta metáfora, a leitura que estamos estudando. É a maneira de dizer que a mão de Deus ajuda a vencer os inimigos. Todo o relato relembra o antigo ódio dos israelitas para com os amalecitas, de origem e de motivo desconhecidos. Ninguém sabe por que Israel odiava os amalecitas. O motivo é desconhecido. Este ódio faz com que chegue a se projetar como vontade de Deus, vontade divina, o desaparecimento total daquela tribo. Olha bem, o ódio é que faz projetar como vontade de Deus o desaparecimento da tribo de Amaleque, dos amalecitas. Não é Deus que quer o desaparecimento desta tribo. Vamos ver aonde está o ódio na Sagrada Escritura, que nós lemos aqui, capítulo 17, versículo 16. Vamos ler do 15 em diante,
Moisés construiu um altar que chamou de "O Senhor é minha bandeira", já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Ele não está. É o ódio do povo que projeta para a vontade de Deus. Muitas vezes é o que eu sinto, é o que eu projeto como se fosse vontade de Deus, e não é. Por isso que nós temos que estudar a Sagrada Escritura nessas minúcias. Senão, quando eu digo que Deus quer que esta tribo desapareça, eu estou falando que Deus é mau. Eu estou falando que Deus é vingativo, que Deus faz acepção de pessoas, e Deus não é assim. Mas, como diz aqui no estudo que estamos fazendo, é o ódio dos israelitas pelos amalecitas que projeta o desaparecimento desta tribo como se fosse a vontade de Deus. E não é. Ok? Então que fique bem claro para nós isso. Eu quero abrir um parênteses e fechar logo em seguida para fazermos uma ligação. Nós temos aqui, quando Moisés toca na rocha e sai água para o povo beber, para alimentar a sede deste povo, nós podemos fazer uma comparação com João, capítulo 7, 38, né? Também, que, deixa eu pegar aqui para mim não falar errado, né? Você pode ir comigo lá, João capítulo 7, né? João capítulo 7, versículo 38, o Evangelho de São João. Jesus é a água viva, né? No versículo 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva, tá? Jesus é essa rocha que brota água viva. Também nós temos o capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João, versículos 19 a 34. Vamos pegar o versículo, depois você pode ler inteiro para não ficar muito extenso. O versículo, capítulo 19, do versículo 34, vai dizer assim para nós, que trata da morte de Jesus na cruz. Aí você se recorda. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Jesus é a rocha, que sai esta água viva do seu interior, que dá a vida para o novo povo, que mata a sede desse povo, sede de justiça, sede de paz, sede de amor. Então, esta rocha, esse simbolismo da rocha, não só o povo representa esta rocha, mas também lá no futuro, lá no Novo Testamento, vai citar esta passagem como sendo Jesus esta rocha, a qual não Moisés, mas o soldado o fere, o transpassa com uma lança, e do seu coração sai sangue e água. Jesus é esta água viva, né? E quem crê nele, do seu interior também sairá rios de água viva, nós vimos aqui.
o povo, ao beber desta água, se fortalece, tanto é que vence uma batalha contra os seus inimigos, né? Então, nós assim também somos, né? Quando nós nos alimentamos e quando nós cremos, como diz João lá que nós lemos, quando nós cremos em Jesus como o Filho de Deus, também do nosso interior saem rios de água viva, né? Que pode saciar a sede de muitos que estão ao nosso redor. E mais, né? De Jesus, ele que é a rocha, a pedra rejeitada pelos construtores, que do seu interior também saiu água viva, né? Que lavou toda a humanidade. Ok? Então tem essas comparações que a Sagrada Escritura faz, que os escritores sagrados fazem. Ao fazer isso no Novo Testamento, se confirma todo o Antigo Testamento. Por isso, repito, é importante estudar o Antigo Testamento para entender o Novo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desta leitura, desse estudo do capítulo 17, e eu aguardo vocês para o próximo estudo do capítulo 18, que nós vamos ver que Moisés no deserto recebe uma visita inesperada, a visita do seu sogro. Lembra do sogro de Moisés? Então ele virá visitar Moisés no deserto. Espero vocês. Um abraço a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.